Dólar segue em alta e Sim, expectativas para 2025 preocupam. A gente viu que o dólar já chegou a bater hoje, mais uma vez chegou a bater 6,19, mas na semana passada chegou até 6,31. É um número alarmante, chama muito a atenção e é algo importante da gente falar porque muitas pessoas subestimam essa questão do custo do dólar, o que isso influencia, impacta na nossa vida. Tem muita gente que até chega ao extremo de falar, a gente não come dólar, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Quando a gente não reflete, mas a questão de vários alimentos, como o trigo do pãozinho de cada dia aí, fica mais caro porque a gente produz muito pouco aqui no Brasil, a maior parte é importado. Outros alimentos, eletrônicos, insumos de outras áreas também, além do combustível. O próprio combustível também se torna mais caro. Leva um tempo até isso chegar na cadeia, mas tudo isso vai custar o quê? O frete. O frete sendo mais caro, a gente vai pagar mais caro em todos os outros produtos. Então é importante a gente levantar esse ponto, porque muitas pessoas ficam nessa de não entender o que acontece. E outra coisa, o dólar alto é uma coisa ruim, mas ele, em essência, é só o resultado de algo maior. E a gente precisa comentar sobre isso. sim. São várias pessoas, principalmente estrangeiros, que investem seu dinheiro aqui no Brasil, e quando vê uma situação dessa, que a gente falou que o pacote de gastos ele passou, não passou daquilo que todo mundo imaginava, muito desidratado, de coisas que o próprio governo poderia estar cortando, então isso mostrou muita má vontade e preocupação com o futuro do Brasil. E esses investidores veem o quê? Ah, eu vou pegar e vou tirar o meu dinheiro aqui do Brasil. Isso é uma parte mais visível. No longo prazo se torna ainda pior, porque à medida que isso passa a ser a ter falta de investimento, e eu vou dar um exemplo. Na Venezuela era um grande produtor de petróleo, tem uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, do planeta, só que para poder fazer a prospecção é necessário um investimento muito grande, porque cada poço que ele é perfurado ali, dependendo do êxito ou não, ele tem um tempo de vida útil. E à medida que ele vai sendo esgotado, é necessário novos investimentos ali em tentativas, em outros poços. E aí o que acontece? Quando a Venezuela pegou e estatizou tudo, todos os investidores estrangeiros, eles saíram do país. Não, não vou mais investir nisso não. O que acontece? Hoje não tem mais esse reinvestimento. Aí tá faltando até combustível lá. A Bolívia, que era um dos grandes exportadores de gás natural, tá faltando gás natural. Por quê? Falta de reinvestimento. Então, tudo isso a gente Sim. precisa tá ponderando. E quando falta esse reinvestimento, as coisas começam fatidicamente a faltar lá na frente. Por isso que é importante a gente falar sobre isso e conversar com as pessoas. Olha, isso é o dólar, é a falta de investidores que está acontecendo aqui no Brasil, vai trazer os impactos. Tem muitas pessoas que acabam perdendo por conta disso. Então, é um aspecto que a gente precisa levantar e é algo assustador. Inclusive, a grande mídia já começou a reverter. Né? Antes, estava achando culpados, até de memes. Não, o dólar subiu porque alguns investidores criaram memes e começou a subir e tudo. E outra coisa, a reserva do Brasil de dólares, ela é grande, tem mais de 300 bi. Só que só nessa brincadeirinha, normalmente essa reserva ela é utilizada para ataques especulativos. Não houve nenhum ataque especulativo, houve simplesmente investidores saindo do país, tirando dinheiro daqui. E o Brasil, para tentar conter isso de forma artificial, despejou quase 20 bilhões de dólares no mercado. Então isso é um caso sério. Se toda vez que o dólar começar a subir tiver que Sim. fazer isso, essas reservas elas vão embora rapidinho. Então é algo muito sério e a gente precisa levantar sobre isso, né? Sim. E o efeito vai cada vez mais, o efeito vai chegando. Nós não estamos vivendo ainda os efeitos do aumento do dólar. Isso vai acontecer nos próximos dias, com certeza. Nós não tivemos alteração ainda de valores de combustível. O alimento, apesar de estar com preço muito alto, ainda não houve ainda um reajuste de acordo com o aumento do dólar. A pergunta que a gente tem que se fazer será que a gente consegue ainda diminuir esse valor que o dólar está hoje? Para isso, precisa fazer uma política de economia muito grande, precisa realmente rever muitas coisas. Dólar que estava na época do governo Bolsonaro de R$ 4 e pouco, hoje nós estamos batendo aí, e a pergunta que as pessoas têm feito é quando é que vai bater 7? Né? E quando bater R$ 7, aí as coisas vão se tornar muito mais difíceis, né? Muito mais difíceis. Então a gente tem que rever toda essa situação. Esses dias agora que o dólar teve aumento, o Lula passou por uma cirurgia. Até vi algumas pessoas comentando que com uma cirurgia dessa gravidade, a pessoa ela tem que raspar toda a cabeça, e uma cirurgia de cabeça que você nem raspa a cabeça é uma coisa meio estranha, né? Eu acho que deram um quieta, sossega o leão aí pra gente ver o que vamos fazer, porque você conversando aí, as coisas só vai, as coisas vão lá pra cima, que só fala, com todo respeito, só fala asneira, né? Só fala besteira. Deram um sossega também na Janja, porque também ela é uma das pessoas que também ajuda bastante, né?
E o mercado fica louco com tudo isso, porque, pessoal, se vocês for buscar um pouco na história, e eu lembro que em 2014, quando começou a estourar toda essa situação que é o que nós estamos vivendo nesse exato momento, na época do governo Dilma, montadores começaram a sair do país. O Brasil tinha várias montadoras. Notícias daquela época era que vários carros estavam parados, porque não estava conseguindo vender, e montadores fechando as portas, e muita coisa acontecendo. E nós não estamos distante daquilo que aconteceu lá em 2014 para agora. Né? Nós não estamos distante. O que se agravou bastante lá naquela época, naquele momento, é que nós tínhamos uma Lava Jato que estava atuante ali em todo momento, que ajudava cada vez mais a inflamar essa situação. Né? O governo Dilma durou mais 2 anos, em 2016 acabou havendo ali o impeachment dela. Então, nós precisamos ficar atento com tudo isso. E as pessoas ficam, até meu filho há pouco dias falou, pai, o aumento do dólar vai influenciar o que na nossa vida? A gente não mexe com dólar, nós não estamos nos Estados Unidos, né? Ele com toda a inocência dele, 12 anos só. Eu falei, meu filho, mas a gasolina que a gente usa no carro, tudo que a gente faz está envolvido, querendo ou não, com o dólar. É a moeda mundial, né? O Lula inventou há poucos dias de querer criar uma moeda paralela para competir com o dólar e já teve uma resposta do Trump lá que se criar algo nesse sentido aí, as coisas não vai ficar legais. Então, nós temos que estar atento a tudo isso, porque as pessoas mais pobres, eles ficam ouvindo as narrativas e querendo ou não, a gente fala muito da mídia e tudo, mas a mídia ainda tem o seu poder, né? Apesar da internet hoje, ela tem tomado bastante seu espaço, mas a mídia ainda tem muito o seu poder, ela consegue falar ainda com a massa, e as pessoas ficam ainda ouvindo aquela narrativa que tá tudo indo certo. Olha, ouvindo Mira Leitão dizendo o seguinte, a inflação tá alta, mas entenda porque isso é bom, né? A gasolina vai subir, mas o pobre não anda de carro. Aquelas coisas que a gente não entende, que sempre tem a vírgula e o mais. Sim. Então, precisamos estar atento, a população precisa saber realmente o que está acontecendo. Essa questão do dólar aumentar, isso reflete diretamente na nossa vida cotidiana.